pessoal! E hoje, antes de mais nada, eu sou a Stephanie Bergman, se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal, onde a gente fala de maquiagem. E hoje eu vou gravar um vídeo que a dona Bárbara anda me pedindo há bastante tempo, outras pessoas também, mas é que a Bárbara me pediu tanto que eu tô aqui pra fazer pra você, Bárbara, esse vídeo. Espero que todo mundo aproveite, mas ele foi feito com um carinho especial pra você, sua linda. Então, qual que é o vídeo de hoje? Como esfumar. Esfumado para iniciantes. Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade de esfumar, e quando a blogueira fala, esfuma, você fala, velho, como? Eu não sei esfumar. Me ajuda! Né? Você quer fazer um esfumado como esse, tem dificuldade. Eu sei, gente, porque um dia eu também tive essa mesma dificuldade. E eu gostaria que tivesse me mostrado como esfumar desta forma. Primeira coisa, esfumado é treino, meu amor. É assim, quando a sua mão estiver doendo, talvez esteja bom. Trago realidades. E o esfumado é uma coisa que a gente precisa treinar muito, 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 muito. E a gente vai, dependendo do tamanho do seu olho, pode ser que seja um pouco mais difícil. Porque quando a gente tem um olho muito pequenininho, a gente tem que conter mais a nossa mão na hora de esfumar, senão a gente fica preta, né? Ainda mais se for um olho preto. Então a gente precisa aprender a controlar a nossa mão. Mas antes, vamos aprender a esfumar e depois a gente entra aí. Quero ver todo mundo treinando e marcando as fotos do treino lá no meu Instagram. Por favor, deixa eu até beber uma água, porque se vocês não me marcarem, eu vou falar, gente, pra que eu faço vídeo? Eu quero ver a sua evolução. O meu propósito de vida é ensinar. Eu sou professora há muitos anos e eu gosto de ver a evolução de vocês. Então me manda que eu vou amar. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre esfumado é que você precisa ter o pincel certo. Então, para isso, eu vou explicar primeiro os pincéis. Agora vocês não vão ver mais a minha carinha, eu vou virar a câmera pra mesa e eu vou explicar tudo na mesa, tá? Inclusive o exercício que eu vou ensinar você finalmente a esfumar. Vai aprender a esfumar uma vez por todas nessa vida, tá? Então, antes de mais nada, antes de eu virar a câmera, já se inscreve no canal, já me segue nas redes sociais pra você poder me marcar, né? E bora lá aprender a esfumar finalmente. Então vamos lá, pessoal, coloquei aqui um tecido, tá um pouquinho amassando, mas vocês vão me perdoar. Vamos começar vendo os pincéis, vamos lá. Esses daqui são pincéis modelo língua de gato. Por que língua de gato? Olha o formato do corte dele, parece uma língua, tá vendo? E esse modelinho, ele é ideal pra gente depositar a sombra. Ó, vocês vão me perdoar a marca no braço, mas é que eu tava com umas pulseiras um pouquinho apertada. Ele é ideal para depositar a sombra. Alguns desses modelos também esfumam, então vamos falar um pouquinho mais deles. Esse daqui é o língua de gato da linha Brown, da Class Bold. Esse aqui é o número 8. E ele é um língua de gato fofo. Quando a gente olha ele, ó, essa aqui é a parte dele de frente, essa aqui é a parte dele de lado, tá vendo? Quando a gente vê, ele é um pincel fofo, ou seja, quando eu encosto na pele, as cerdas abrem. Como esse pincel é bem fofinho, ó, ele é um pincel que a gente consegue esfumar também, então eu consigo um efeito esfumado usando esse pincel. Todo pincel língua de gato vai esfumar? Não! Olha esse pincel aqui, ó. Olha a diferença dele. Ele tem menos cerdas. E quando a gente olha de lado, olha como ele tem as cerdas bem juntinhas. Esse pincel aqui, ele não vai esfumar. Esse daqui é o número 20 da linha Brown da Class Bold. Ele não vai esfumar, ele vai fazer um bom depósito. E o depósito que esse pincel vai fazer é um depósito preciso. Ele não vai colocar e espalhar a sombra, não, ele vai colocar bem concentrado. Diferente desse daqui, que a hora que eu aperto, a cerda abre, tá vendo? Ele deposita de uma forma mais espalhada, mais difusa. Então, a aplicação dele, apesar dos dois serem pincéis língua de gato, a aplicação dele nos olhos e com o produto é diferente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois pincéis língua de gato. Do modelo mais firme, ó, quando eu olho de lado, como eles são firmes. Então, esse pincel aqui, ele é um pincel que vai depositar. Por que é interessante eu ter mais de um tamanho? Para eu alcançar áreas diferentes e ter mais precisão. Então, se eu quero fazer um cantinho de olho com esse daqui que é maior, se o seu olho for pequenininho, você vai ter dificuldade, porque ele é um pincel grande. Então, a gente vai para um pincel pequeno, olha só. Por isso que a gente acaba tendo pincéis, às vezes, iguais, de tamanhos diferentes. Sabendo disso, eu sei que esse formato, que é mais fininho, ele deposita a sombra.
Ele não espalha muito bem. Já esses daqui, ó, também são lindo de gato, mas quando a gente olha de lado, olha como eles são fofos, tem bastante cerda. Ele é um pincel que a hora que eu deposito, a cerda abre, então ele aplica de uma forma mais espalhada, difusa. E se eu vir bem com a pontinha dele, ó, fazendo o trabalho com a pontinha, eu consigo um acabamento esfumado. Então esse pincel, ele é para depositar de forma mais difusa e ele também vai conseguir fazer um esfumado bem preciso, se for necessário, tá? Esses daqui, ó, esses três, eles também são língua de gato, mas eles têm quantidade de cerdas diferentes. Então, esse aqui, ele é bem fofo, ó quanta cerda ele tem. Esse é médio e esse tem menos cerdas. Esse aqui vai fazer um depósito de uma forma melhor pra mim. Só que como as cerdas dele são abertinhas, a hora que eu deposito, ele também costuma abrir a sombra, né? Então, ele é um pincel também de precisão, porque ele é pequeno, é um língua de gato e ele também me ajuda a esfumar. Olha como a pontinha da cerda mexe. Tá vendo? Todo pincel que a cerda mexe bastante, ele costuma ser mais fácil de esfumar. Então, a gente tem aqui 3 tamanhos de pincéis. Qual que é melhor? Depende da maquiagem que você vai fazer, do efeito que você tá buscando. Depende de muitos fatores, tá? E o meu último pincel língua de gato aqui é um pincel bem pequenininho. Eu vou colocar do lado de um médio, que eu falei que era pequeno, pra vocês verem a diferença. Então, o formato dele é língua de gato, só que ele é bem pequeno. Esse pincel é legal pra gente fazer abaixo dos olhos, tá? Aquele esfumadinho aqui embaixo do olho. Ele, apesar de ser pequeno, ele é fofo. Olha só como ele é fofinho. Então, ele não só deposita, como ele também esfuma. E ele faz esfumados pequenininhos e precisos. Esse aqui é um bom pincel pra gente fazer o cantinho do olho, aquela iluminação. Pra gente fazer embaixo do olho, embaixo da linha d'água e esfumar. Ele é um pincel de precisão, tá? Então, eu sei que todos esses pincéis aqui, eles são língua de gato e eles são de precisão, de aplicação. E aí, se ele é mais de aplicação ou menos, depende da quantidade de cerdas que tem aqui. Outros pincéis que são fundamentais pra gente são os pincéis redondos. Olha só, todos esses pincéis são redondos de tamanhos diferentes. Os pincéis redondos costumam ter muita cerda. Olha só, cadê o foco? Eles costumam ter muita cerda e a hora que a gente encosta, a cerda abre bastante, tá vendo? Olha a diferença. Esse pincel é um pincel que vai fazer esfumados grandes e difusos. Como assim difuso? As cores de transição de uma cor para outra, colocar uma camada mais suave de produto. Esse pincel vai ser muito bom para isso. O tamanho depende do tamanho do olho que você está fazendo. Mas os maiores, normalmente, são os pincéis que a gente começa o olho, principalmente o côncavo. Por quê? Porque eles vão aplicar a sombra de uma forma bem espalhada, de uma forma bem difusa. E aí, para cor de transição, eles são ideais. É legal a gente ter mais de um tamanho desse pincel. E quanto mais, a hora que eu venho aqui e faço isso aqui, a cerda abrir, mais esfumado vai ficar. Mas, se você quer uma coisa mais precisa, essa abertura toda aqui pode fazer você perder a mão do que você está fazendo. Olha lá, 3 tamanhos diferentes para fazer trabalhos diferentes nos olhos. Esses pincéis aqui, ó, eles também são redondos, só que esse aqui tem a cerda comprida. Quando a cerda é comprida, então vamos comparar. Esse daqui é um pincel redondo, que ele tem muito pelo, tá vendo? Então, a hora que eu venho aqui, ó, como abre. Esse de cerda comprida, ele vai abrir um pouco mais, olha só, tá vendo? Então, quanto mais comprida a cerda, mais ele abre. Esse daqui é o da linha Onyx, da Atlas Vogue, que ele tem esse lugar para você segurar. Porque a gente tem que segurar o mais longe da ponta possível. A gente não segura o pincel igual caneta, senão você não consegue esfumar, senão dá ruim. Esse daqui até sumiu o número, eu acho que ele é o OX15 da Atlas Vogue. E esses dois aqui são os redondinhos, também de esfumar, bem pequenininhos. E eles vão me ajudar em fazer detalhes esfumados. Então, um pontinho de luz no olho, um detalhezinho, sabe aquele detalhezinho que é bem delicadinho? Então, ó, ele faz um esfumadinho, ele abre, mas é pouquinho. Então, ele é um pincel de precisão. Esses dois são da Maria Margarida, o O25 e o O12. Esse daqui é bem pequeno, esse daqui é um pouquinho maior e os dois são de precisão para esfumado. Então, eles também não depositam bem, eles esfumam melhor. Todos esses são da Maria Margarida.
Esse é do Twister da Class. E tem um terceiro modelo de pincel, que são os pincéis cônicos. O que é um pincel cônico? Deixa eu pegar um redondo para vocês verem bem a diferença. Um pincel cônico, ele tem esse corte, onde a pontinha é mais fina que as laterais, tá vendo? A gente pode ver que ele faz um conezinho. Totalmente diferente desse, estão vendo? Esse é um pincel que também esfuma muito bem. E eu gosto dele porque eu posso usar ele em pé e fazer uma marcação, porque a ponta dele é fina. E a partir dessa marcação, usar a lateral para esfumar. Então, eu acho ele um pincel muito versátil. Eu consigo tanto marcar uma linha esfumada, quanto fazer um esfumado usando a lateral dele. Tem vários tamanhos, vários comprimentos de cerda. Olha lá, os dois são cônicos, só que esse tem a cerda mais curta e esse tem a cerda mais longa. Esse daqui de cerda mais longa é o 19, da linha Brown da Atlas Vogue, e o outro é o W19, da linha Wonder, da Atlas Vogue. Esse daqui tem a cerda bem comprida, mas ele também é um pincel cônico e ele abre mais, tá vendo? Então, ele vai fazer esfumados maiores. Esse daqui é o W20, da Atlas Vogue. Não existe pincel melhor ou pior, você tem que experimentar e se adaptar. E esse é um pincel cônico pequeno, ele é de bem precisão. Quando a gente vem aqui, ó, ele não abre muito as cerdas, então ele vai fazer um trabalho pequeno. Ele é um trabalho bem pra precisão mesmo. E esse daqui é o W18, da linha Wonder da Atlas Vogue. Cada um vai te dar um efeito diferente, tá vendo? E é importante que você tenha clareza disso, porque às vezes você não está conseguindo esfumar, porque o seu pincel não está te ajudando. Então, tem que ter alguns pincéis aí diferentes e ir testando. Com o tempo, você descobre qual que você gosta mais. E eu vou ensinar pra vocês agora um exercício pra gente aprender a esfumar. São 2 exercícios, na verdade. Eu vou usar a paleta da Catherine Hill pra fazer esse exercício com vocês. E a primeira coisa que eu vou fazer é passar base no meu braço. Então, eu vou passar a base. Essa daqui é uma base da Maison Makeup cor clara. Eu vou passar a base por quê? Pra ajudar no esfumado. Por isso que tem base por baixo do nosso olho, na hora que a gente vai fazer o trabalho, né? Porque isso ajuda a gente a deslizar o pincel, ajuda que a gente consiga um esfumado mais bonito. Eu tô passando a base de qualquer jeito, tá? Também não é a minha cor, como vocês podem ver. E eu vou passar um pouquinho de pó por cima. Por quê? A sombra não é um pó. Ela vai deslizar muito melhor se ela estiver em cima, se eu estiver trabalhando em cima de um pó também, tá? Então, por isso que a gente vai fazer a base e o pozinho por cima. Vou passar um pouco de pó compacto. Qualquer pó que você tem aí, tá? Porque eu tô usando textura com textura, pó com pó. Isso vai facilitar na hora de esfumar. Tem outras técnicas pra gente melhorar, por exemplo, a pigmentação. Mas, pra começar, isso aqui vai ser o suficiente. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar um pincel língua de gato. O tamanho depende muito do que você vai fazer. Então, eu tenho aqui vários línguas de gato. Eu vou separar esse aqui, que ele é bem fofinho. E ele vai me ajudar com os primeiros depósitos, tá? Escolhi ele por isso. E vou pegar um pincel redondo. Eu estou pegando o P20 da Maria Margarida pra começar. Eu vou começar fazendo um degradê usando uma cor só. Isso é pra vocês entenderem que eu não preciso, às vezes, de várias cores de sombra pra fazer um efeito bonito nos olhos. Então, eu vou usar essa sombra roxa pra ficar bem nítido pra vocês e vocês entenderem direitinho o uso do pincel. Vou começar pegando com a ponta do pincel a sombra e eu quero um degradê. Aqui eu quero que fique mais claro e aqui vai escurecendo. Vou começar aplicando, ó, em batidinhas, e olha como ele deposita a sombra de uma forma bem difusa. Eu já estou começando a espalhar essa sombra. E ó, tá vendo onde eu comecei a colocar? Onde eu comecei a colocar é onde tem mais produto no pincel. E aí, nesse lugar, então peguei o produto aqui. O lugar que eu encosto primeiro, ele vem mais carregado de produto. O que acontece? É o lugar que vai ficar mais forte. Se eu quero que o meu esfumado termine aqui, eu não posso aplicar produto com o meu pincel carregado aqui. Eu vou começar onde eu quero que fique mais intenso. E aí eu venho arrastando, conforme vai saindo o produto do meu pincel, eu venho arrastando e trazendo aquele restinho de produto para onde eu quero que termine o esfumado, ó.
Então, esse pincel, ele é grande, ele deposita assim, só que é de uma forma difusa. Veja que não ficou marcada as laterais. E aí eu venho arrastando e trazendo para fazer a transição, né? A gente chama de transição essa parte entre a sombra e a pele, ou entre duas cores de sombra. Eu venho arrastando para conseguir uma transição suave. Então, quando a gente fala que vai esfumar, a gente está em busca de uma transição suave entre a pele e a sombra e entre as cores. Então, essa aqui vai ser a minha parte mais forte. Perceba que eu vim arrastando, essa foi minha primeira camada. Eu vou começar a aplicar um pouco mais para vir escurecendo, para fazer um gradiente aqui de sombra. Agora, eu posso, se eu quiser vir com língua de gato, esse daqui é o 8 da linha Brown da Class Vogue, pegar com a lateral e voltar depositando lá no começo. Olha a diferença de pigmentação que eu tenho quando eu venho com um pincel língua de gato. Fica muito mais intenso. Então, a gente pode ir construindo as camadas, ó. E eu tô arrastando essa sombra para que eu comece a fazer o gradiente. Olha a diferença, gente. Vou voltar pro pincel redondo. Vou voltar aqui em cima, onde eu comecei. E eu vou começar a tirar a marca entre a parte que eu usei língua de gato e a parte que eu usei o redondo. Outra coisa, lugar de segurar o pincel aqui no finalzinho. Quanto mais no final eu seguro, mais leve a minha mão fica. E quanto mais leve, mais bonito o esfumado. Tô trazendo, ó, em movimentos de bolinhas circulares. Outra coisa, apenas a ponta do pincel é que faz o trabalho. Pode ver que só a ponta dele tá suja de roxo. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui não esfuma. O esfumado, ele acontece quanto mais a pontinha do pincel encosta na pele. É aí que a gente consegue uma transição suave. Não adianta ficar depositando e esfregando que vai dar ruim. Ó lá. Vamos para mais uma camada. Eu volto aqui, ó, lá onde tá, eu quero que fique mais escuro e eu venho arrastando. É assim que a gente constrói as camadas. Por isso que a gente demora para maquiar. Porque a gente vai construindo camadas. E perceba que eu não venho aqui no finalzinho, aonde eu já fiz a transição com a pele. Porque se eu continuar depositando o produto até aqui, eu vou perder a transição. Tá um pouco manchado, isso vai acontecer com vocês, mas a gente já vai consertar, tá bom? Principalmente porque aqui eu vim com língua de gato direto e normalmente eu faço isso no final. Eu intensifico as cores que eu quero no final da maquiagem. Por quê? Pra não correr o risco de ficar essa mancha, tá vendo? Mas eu já vou ensinar você a tirar, caso aconteça com você. Vamos dar uma olhadinha na câmera como tá, olha lá. E aí a pontinha do pincel. Vamos fazer mais uma camada. Vou ainda com esse pincel redondo, ó. E eu vou vir bem aqui pertinho de onde eu depositei com o pincel língua de gato, que é pra começar a tirar essa marca. E percebe que eu tô indo cada vez menos pra fora. Tô vindo cada vez menos pra onde tava mais claro, ó. Olha que bonito. E aí a gente vem depositando e arrastando cada vez menos. Pra gente conseguir essa transição bonita, tem que ter pouco produto aqui e aqui vir aumentando a quantidade de produto, a quantidade de camadas que a gente faz. Olha só que coisa mais bonita. Quero mais. Aqui eu quero deixar bem fortão. Vou vir com língua de gato, que é o pincel de depositar, ó. E eu venho realmente em batidinhas depositando. Quando eu faço esse depósito em batidinhas, olha como a cor fica intensa. E o língua de gato, ele também é um pincel que eu posso usar a ponta, ó, pra fazer uma linha. E é uma linha mais esfumada, mas é uma linha, tá vendo? Então, eu tô consertando as laterais, estava muito arredondada, eu quero fazer mais quadradinho pra vocês verem, com língua de gato depositando. É sempre a lateral dele que vai fazer o depósito. Olha lá. Quanto mais camadas eu vou jogando aqui, mais intenso vai ficando. Olha como ficou escuro. E olha como a gente consegue, dá pra fazer um olho inteirinho só com essa sombra. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso usar um outro pincel língua de gato mais fofo. Esse aqui é bem fofo, aquele da Class Vogue W16, W15. E eu posso usar a pontinha dele, ó, pra fazer o esfumado entre a cor bem escura e a cor mais clara que eu tô trabalhando, ó. Então, o pincel língua de gato fofo, ele também pode fazer um trabalho de esfumado até mais preciso que um pincel redondo.
E ó, só a pontinha do pincel que vai encostar. Perceba que o trabalho com pincel língua de gato é diferente do trabalho com pincel redondo. O pincel língua de gato, a gente vem trabalhando com ele mais deitado, tá vendo? E vem meio que varrendo. A gente consegue fazer o esfumado com ele, mas é meio que varrendo. Enquanto com o pincel redondo, eu vou pegar um limpo aqui pra vocês verem. A gente vai fazendo mais com a ponta do pincel e o movimento é mais circular. Olha só. E ó, eu peguei um pincel limpo. O pincel limpo é legal pra gente fazer esse acabamento entre a pele e a sombra. Por quê? Porque ele não tá carregado de produto. Então a gente consegue dar acabamento aqui, ó, só com um pincel limpo redondinho. Olha que bonito. Aí o centro aqui tá com mais produto, eu posso intensificar, vou voltar com, ó, vou pôr um língua de gato mais duro, pra vocês verem a diferença. Esse daqui é o 20 da Class Vogue. Ele é bem firme, olha como ele vai marcar bem, ó. Ele deposita mais produto do que o pincel língua de gato fofo. Então, ele é legal pra gente fazer esses detalhes, se a gente quer muita cor, que a gente quer uma concentração de pigmento. Ele vai te ajudar com isso, um pincel mais durinho, olha lá. E aí, eu venho aqui com o redondo, ó, e eu preciso melhorar essa transição entre o escuro e o claro, tá vendo? Ficou uma marca bem aqui, ó. Eu preciso melhorar isso aqui. E aí, eu posso melhorar vindo com o meu próprio pincel redondo, pego um pouquinho de produto, tiro o excesso e eu venho entre essa parte que tá muito escura e a parte que tá clara, né, tá fazendo uma linha, e eu venho esfumando só entre as duas. Ah, mas eu tô perdendo a mão. Vem com um pincel redondo menor. Ó, por exemplo, esse aqui é um pincel redondo menor, é o Maria Margarida O12, e eu venho só entre as cores, fazendo detalhe só aqui. E como eu tô com um pincel menor, eu consigo trabalhar melhor a região sem perder a precisão. Se eu tô com um pincel muito grande e eu não tenho experiência, você pode acabar perdendo esse degradê bonito, porque você tá mexendo demais, fazendo movimentos muito abertos com o pincel. E aqui não, ó, eu consigo fazer um espacinho menor, olha só, esse esfumado. Vou voltar com aquele meu pincel, ó, grandão, e vamos melhorar isso aqui. Esse é um trabalho de muita paciência, muito amor. Eu tô fazendo aqui com bastante dedicação para vocês verem que realmente é um trabalho de prática, de treino, que a gente precisa prestar atenção nos detalhes, que a gente precisa treinar bastante para conseguir uma boa transição. Se você consegue fazer esse exercício aqui no seu braço, vai ficar muito mais fácil de você fazer no olho depois. Muito mais fácil se você conseguir uma transição de cores depois, tá vendo? E eu acho que ainda tá marcado. Então, eu vou vir agora com um pincel fofinho e limpo, que é o P18 da Maria Margarida. E bem com a pontinha, eu vou começar a mesclar melhor essas cores, pra que esse degradê fique realmente perfeito. Olha lá. E não adianta a gente vir com muito produto, porque o excesso de produto vai deixar a maquiagem com cara de mal feita, com cara de exagero. Então, por isso que a gente vem fazendo em camadas. Cada camada eu adiciono um pouquinho de produto. Fica muito mais bonito o acabamento do que a gente tentar fazer o negócio com excesso e se perder, né? Olha lá, gente. Esse é o primeiro exercício pra gente trabalhar esfumado. Você vai começar treinando esse exercício aqui, ó. Esse degradê, esse gradiente com uma cor só de sombra. Não precisa ser esse roxo, mas uma sombra pigmentada é mais difícil e ele vai te ajudar a estudar melhor, tá? O segundo exercício, então, eu já lavei meu braço, passei base de novo, passei pó, limpei os pincéis. Limpei os pincéis com o limpador de pincel da Class Vogue, que eu consigo limpar, deixar ele limpinho, sem precisar lavar e usar ele depois, porque ele não fica molhado. A gente vai fazer um esfumado agora com cores, 3 cores diferentes. Eu vou usar o amarelo, o laranja e o vermelho, porque são cores análogas no círculo cromático. Eu ainda vou fazer uma série de vídeos sobre cor, mas elas são cores análogas, ou seja, o efeito visual delas é mais fácil de fazer um esfumado, né? Por quê? O vermelho é primário. O que é o laranja? A mistura de vermelho com amarelo. Então, entre o vermelho, por ter vermelho dentro do laranja, é fácil esfumar entre vermelho e laranja, porque existe esse vermelho aqui dentro.
E a última cor é o amarelo, que tem amarelo dentro desse laranja, então é fácil fazer a transição, porque elas são cores próximas e tem a mesma base de mistura, né? E aí são cores análogas, eu consigo fazer um degradê facilmente aqui. Procura usar cores que são próximas ou análogas na hora de esfumar, que vai te ajudar bastante a aprender a transição. Eu gosto de começar pela cor clara, então vou começar pelo amarelo. E eu vou começar com um pincel língua de gato. Aqui eu vou usar o W29 da Class Vogue. E, olha só, eu vou começar depositando esse amarelo, ó. O amarelo eu sei que é uma cor chata de trabalhar, dependendo da sua paleta não pigmenta, então eu tô vindo aqui já depositando no power dele, que é com um pincel língua de gato firme, não tão espalhado. É a cor que eu mais tenho de tomar cuidado para trabalhar, porque você pode acabar perdendo ela conforme você for colocando as outras cores. Então a gente tem que fazer um trabalho aqui bem, como é que eu posso dizer, preciso. Depositei a cor, eu vou vir com esse mesmo pincel e eu vou puxar ele, varrendo mesmo, para o lugar onde eu vou misturar com o laranja. Porque, como tem o amarelo dentro do laranja, vai me ajudar a fazer a transição de uma forma mais fácil, quando eu tenho um pouquinho desse amarelo arrastado para cá, ó. Nem precisa estar muito homogêneo, é só realmente para a gente conseguir uma boa transição. Daí, o laranja é uma cor mais forte. Eu não vou tentar aplicar com pincel firme agora. Eu vou vir com o pincel língua de gato fofo, de novo o 8 da Class Vogue, da linha Brown. E eu vou pegar o laranja com a lateral. Vou tirar o excesso. E aí, eu não vou pôr exatamente em cima do amarelo, eu vou pôr do lado, ó. Porque se eu colocasse exatamente em cima do amarelo, eu ia começar a esfumar e eu ia perder o amarelo, porque o laranja é muito mais forte, ele iria cobrir o amarelo. Eu já aproveito para dar aquela arrastadinha aqui, para a hora que eu vir com o vermelho, eu já ter uma misturinha aqui para fazer, ó. Só que para cima do amarelo eu não vou puxar ainda, tá vendo? Olha só. Agora eu vou vir com um pincel redondo. Pode ser grande, pequeno, depende do tamanho que você tá fazendo. Na verdade, eu vou vir com um pincel, cadê ele? Aqui, esse daqui é o pincel O13 da Maria Margarida, que é um redondinho. E eu vou começar primeiro entre as cores, o pincel tá limpo, sem produto. Esfumar entre as cores movimentos pequenos, para não cobrir o amarelo. Entre as cores, entre o amarelo e o laranja, ó. Essa é a minha primeira camada. E eu venho aqui no movimentos circulares pequenos para eu não cobrir esse amarelo. Por favor, não joga a laranja em cima do amarelo, porque você vai perder o amarelo. Eu já vi muito aluno fazendo isso e perdendo todo o amarelo. Quando vê, tá aqui em cima na mão o amarelo, porque ele perdeu tudo. Eu vou encostar o pincel no laranja, o pincel redondo que eu tô usando, tirar o excesso e vou encostar no amarelo também. Por quê? Eu quero fazer uma transição aqui. Se eu já tenho no meu pincel as duas cores, vai ser mais fácil de eu fazer a transição entre elas, olha lá. O esfumado vem de forma mais fácil, porque eu tô com um pouquinho das duas no pincel. Ainda os movimentos têm que vir assim pequenininhos, né? E eu percebe que eu arrasto muito mais pra cima do laranja do que o contrário, ó. E depois ainda um pincel limpinho vai me ajudar com essa transição. Ó como o laranja sumiu. Por que o laranja sumiu? Porque eu tô usando um pincel fofo em cima dele todo. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá espalhando o pigmento. É normal a gente perder a intensidade quando a gente tá fazendo esfumado. Eu vou voltar com o língua de gato aqui e eu vou depositar um pouco mais de laranja, porque eu quero que fique mais intenso. E eu posso fazer esse depósito, ó, em movimentos circulares, que isso vai me ajudar também na hora de esfumar, porque é o movimento que eu tô fazendo pro esfumado, ó. Só que eu não vou pra cima do amarelo. Quando eu quero vir aqui pertinho do amarelo, eu já venho com o pincel redondo, ó. E, ó, meu pincel tá transitando muito mais em cima do laranja do que do amarelo. Pra eu ir pra cima do amarelo, eu vou precisar de um pincel limpo aqui, tá vendo? Pra eu não perder. E eu posso... eu quero um pouquinho mais de cor. Com o próprio pincel redondo, ó, já vim depositando e fazendo o degradê. Por quê? Porque eu vou precisar do centro desse laranja mais intenso e as laterais mais leves. Vou pegar um pincel cônico, ó. O pincel cônico eu consigo precisão. Porque eu tô em... Esse pincel tá meio úmido. A pessoa aqui não limpou direito. Vamos pegar um pincel redondo, então.
Esse daqui é o P19 da Maria Margarida. Eu vou vir, ó, em cima do amarelo, arrastando pro laranja. Em cima do amarelo, arrastando pro laranja. Nunca ao contrário, porque senão o laranja cobriria o amarelo. Vou encostar no amarelo de novo, ó. Volto depositando, porque ele manchou. E eu venho arrastando esse amarelo pra cima do laranja. E nunca ao contrário. Senão você vai acabar perdendo o seu amarelo e ficando tudo laranja. Percebe que eles estão misturando e tá virando um laranja amarelado? É isso mesmo que eu quero. Então, vou voltar aqui, ó. Vou depositar mais amarelo entre o laranja e o amarelo, ó. Por quê? Porque o amarelo é mais fraco em termos de pigmento que o laranja. E eu não quero que o laranja cubra todo o meu amarelo. Então, eu vou vir depositando com um pincel fofo e não com língua de gato. Por quê, Stephanie? Lembra que eu falei que o pincel fofo, ele aplica de forma difusa, de forma espalhada? Eu tô querendo fazer um degradê. Eu preciso que seja aplicado de uma forma difusa e espalhada, ó. Pra que eu consiga fazer uma boa transição. Então, eu posso vir depositando mais amarelo, mas tem que ser com um pincel bem fofo, que aplique de forma difusa, tá vendo? Olha como eu manchei aqui esse amarelo. Eu vou conseguir cobrir? Vou pegar um pincel limpo. Não, vou pegar aquele pincel que eu comecei aplicando, o W29. Eu não vou conseguir cobrir, tá vendo? Então, eu já sou obrigada a trazer um pouquinho mais pra cá esse amarelo, pra que o meu degradê dê certo. Então, aqui eu já tenho amarelo puro, laranja amarelado, que tá aqui na cor de transição, e o laranja. Percebe como deu diferença e as duas cores mesclaram bem aqui? Vou voltar com um pouquinho mais de amarelo, fazendo melhor essa transição, ó. Nossa, encostei no preto, né? O que aconteceu? Olha isso, gente. Olha o perigo, eu encostei no preto sem querer. Já vou deixar esse pincel pra lá, antes que eu faça mais bobagem. Ó, vamos colocar um pouquinho mais de amarelo pra ver se eu consigo dar uma disfarçada no negócio. Mas, ó, deu uma manchadinha mesmo. Ainda com mais amarelo aqui em cima desse laranja, ó, pra eu conseguir um bom degradê. E agora, eu quero colocar mais laranja, esse laranja sumiu, né? Então, eu vou depositar mais laranja aqui, ó. Uma leve varridinha, só pra eu não ficar com uma marca. Se ficar com uma marca aqui, eu vou ter um troço, ó. A pontinha do pincel língua de gato tá fazendo uma transiçãozinha aqui pra mim. Então, como ele é um língua de gato fofo, ele consegue me ajudar nesse trabalho. Olha só. E eu volto com o pincel que tá sujo de amarelo pra esfumar entre as cores aqui, ó. Pra não ter mancha. Olha como é um trabalho lento, demorado. Mas, ó, já tá dando um resultado bem bonito. Esse laranja tá manchadinho, não tá? Eu ainda preciso trabalhar melhor ele. Então, vou pegar aqui um outro pincel redondinho e vou vir depositando com ele. Esse daqui é o cônico, o AX15 da Class Vogue. E a gente vai aqui, ó, esfumando. Por que tá demorando? Porque eu tô fazendo uma área grande, né? No olho é muito mais rápido. E eu também quero explicar bem explicadinho como é que faz isso. Tô depositando mais aqui, ó, e com o mesmo pincel, com a pontinha dele, eu já tô fazendo a parte da transição que vai ser pro vermelho, ó. Gente, isso aqui é esfumar até a sua mão cair. E ó como eu seguro bem no finalzinho do cabo. E vem só a pontinha do pincel fazendo o trabalho. Esfumado não acontece com você pesando a mão, então não adianta você esfregar. É a pontinha do pincel que faz o trabalho. Olha só. Bem melhor, né? Ainda tem um pouquinho aqui, eu tô vendo uma manchinha aqui, eu vou pegar um pouquinho de amarelo, vou dar uma depositada com o pincel redondo, pra que esse depósito seja bem difuso. Olha só. Muito melhor, né? Vamos começar agora a pôr o vermelho, depois ainda tem o acabamento. Ó. Vou fazer aqui o vermelho com pincel língua de gato, esse aqui é o W15, ele é um língua de gato fofo. Eu vou pôr um pouquinho longe do laranja, ó. Se eu pôr lá em cima, eu vou perder esse laranja, e eu não quero isso. E olha como o língua de gato fofo aplica de uma forma bem mais difusa do que um pincel redondo. A gente viu isso nitidamente lá no outro exercício, né? E aqui a gente tá vendo ainda mais na prática, agora usando cores, tem um glitter aqui, como o pincel que a gente escolhe muda o efeito que a gente tem na maquiagem.
Olha só. Vou voltar com aquele pincel que eu tava usando laranja, ó, P18, porque ele tá com um restinho de laranja. E esse restinho de laranja vai me ajudar a esfumar com o vermelho agora, ó. Então, eu tô vindo depositando mais laranja. Por que laranja, Stephanie? O laranja, ele é mais fraco do que o vermelho. Se eu começar a arrastar vermelho pra cima do laranja, muito provavelmente o vermelho vai dominar tudo e eu vou perder esse laranjinha que eu tô fazendo, ó. Então, eu tô depositando mais laranja. E agora eu tô vindo agora pra cima do vermelho com um pincel sujo de laranja. Vou encostar no vermelho e vou começar a trabalhar entre o vermelho e o laranja. Que eu vou criar um laranja avermelhado pra fazer a transição entre cores. Ó, como a gente já começa a acontecer aqui o esfumadinho. Vamos colocar um pouquinho mais de vermelho, bem aqui entre cores e de forma bem difusa, pra gente conseguir um trabalho bonito. Olha só. E aqui o pincel vem trabalhando com a mão bem leve, só a pontinha. Esse aqui é um ótimo exercício pra gente treinar a mão. Nossa mão precisa ser treinada pra gente conseguir fazer um bom degradê, ó. Ainda tá manchado, eu vou arrumar. Mas a gente já começa a ver que entre o laranja e o amarelo, já tá... O laranja e o amarelo não, entre o laranja e o vermelho, já tá acontecendo um degradê aqui, ó. E olha como vai ficando bonito, vira uma escadinha de cor. Quero um pouquinho mais de vermelho aqui. Aqui eu posso depositar bastante, porque eu quero que fique bem intenso, bem vermelho. E aí eu venho entre as cores. Como eu enfiei o pincel lá no vermelho, agora eu tenho que tomar bastante cuidado para não invadir demais o laranja e eu acabar perdendo o laranja e ficando tudo vermelho, né? Então agora é a hora, se eu quero ir mais pro laranja, é hora de eu trocar o pincel. Ainda vou trabalhar um pouquinho mais no vermelho. Veja como é uma paciência o trabalho que a gente vai fazendo aqui. Vou trocar o pincel. Esse pincel tava sujo de laranja, esse pincel cônico. E eu vou depositar um pouquinho mais de laranja pra tirar a mancha que ficou aqui, ó. E ajudar nesse degradê. Isso é um degradê, gente. Não pode ter marca entre as cores, percebe? E elas também não podem estar manchadas. Esse é o exercício de paciência e a gente vai treinando a nossa mão quando a gente faz isso. Olha lá como ficou bonito. Vou colocar um pouquinho mais do laranjinha aqui, só pra tirar a marca. E eu vou intensificar o vermelho também, porque eu achei que o vermelho no vídeo tá um pouco apagado. Pessoalmente não tá bem bonita a transição, mas o vídeo tem uma leitura diferente do olho nu, né? Então, a gente, quando tá trabalhando com HD, por exemplo, a gente tá sempre olhando na câmera como tá na câmera, porque é bem diferente, gente, vocês não têm noção. O negócio pessoalmente na câmera. Olha lá, a transição entre o vermelho e o laranja tá perfeita. Agora eu vou melhorar entre o amarelo e o laranja. Peguei um outro pincel, esse aqui é o W22 da Clasvold, ele é redondo e fofo. Eu vou vir pegando um amarelo com ele, eu vou depositar mais amarelo aqui. E aí, eu vou começar a arrastar esse amarelo pra cima do laranja, ó. Tô intensificando mais, bem aquela pontinha que eu quero que fique bem saturada de amarelo. E aí, com esse pincel com restinho de amarelo, eu vou varrer, né? Eu vou arrastar pra cima do laranja, pra que o degradê fique mais suave, tá vendo? Ai, gente, tá tão lindo isso aqui. Acaba virando um negócio, uma obra de arte, que a gente não quer nem tirar. Eu termino, não quero nem tirar o trabalho. Olha lá. Isso daqui é um esfumado, gente. Vocês só esquecem essa parte aqui porque eu encostei no preto, lembra? E aí, fio, preto é mais forte que tudo, não vai sair jamais. Mas olha só. Isso é um degradê, gente. Não pode ter linha entre as cores, percebe? Treina muito isso aqui, treina muito. Você vai ver o seu esfumado no seu olho melhorar muito. E eu quero que você me marque, hein? Se você treinar, tira uma foto e me marca. Vocês viram? Não é tão difícil quanto parece, só precisa da técnica certa, do pincel certo e muita prática. Treina, faz esse exercício tipo, pelo menos por uma semana todo dia. Ou pelo menos 3 vezes por semana. Nosso cérebro, ele não aprende assim tudo de uma vez. A gente precisa treinar gradativamente todos os dias. Então vamos treinar isso daqui e depois a gente vem e trabalha nos olhos, que é uma região menor.
Se você gostou, se ficou mais claro como que esfuma, por favor, manda esse vídeo pra sua amiga que tá com dificuldade de esfumar, que tá com a sombra meio bandeira do Brasil, bandeira da França. Manda pra ela esse vídeo pra ela aprender a esfumar de uma vez por todas. Treina e não esquece de me marcar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!